Ok. Então, está aqui os nossos assuntos. Na última aula, a gente discutiu a solução da equação Schrödinger, a equação dependente do tempo, ok? Então, a solução, se você propõe uma solução produto, uma função espacial, uma função temporal, então a solução realmente é trivial, porque a gente mostrou que você consegue separar a parte espacial da parte temporal, e como essas coisas são iguais, eles têm que ser igual a uma constante. E aí nós mostramos, você tem uma equação trivial, repito, para o tempo, e a solução é uma solução do tipo onda plana no tempo, uma frequência ômega, energia sobre H cortado. E a solução completa, então, o produto, e a gente discutiu a ideia de que você, para resolver o seu sistema, o que quer dizer resolver o sistema? Procurar autofunções e autovalores. A parte independente do tempo, a gente já começou a fazer aplicações, e a ideia de procurar as soluções da parte espacial da equação de Schrödinger, independente do tempo, permite você encontrar as energias associadas às funções, tá ok? E com isso você pode, tendo as energias, você tem, então, também a parte temporal, você tem a solução completa. Isso a gente viu na aula passada, fizemos um caso particular, uma aplicação para um potencial particular, que é o pulso infinito, e o próximo assunto, então, é tratar essa equação independente do tempo para outros potenciais. Então, antes do oscilador harmônico, a gente vai apresentar para vocês potencial barreira, degrau, mais próximo vai evoluindo, usando funções livres ou está ligado do tipo seno e cosseno, então, mais coerente a apresentação. Agora, hoje vai ser diferente. Antes de dar continuidade a esse passo aí, eu trouxe, a aula hoje vai ser de exercício. Então, quem não tiver um papelzinho aí, uma caneta, 2 minutinhos para você pegar uma caneta, porque a aula vai ser, vocês vão trabalhar hoje. E vamos, então, fazer problemas. Primeiro deles. E também ajuda a dar ideia para vocês, uma pergunta, como vai ser a avaliação? Né? A avaliação é importante, né? A maior parte da nota vem na avaliação, então é uma questão válida, como é que a gente vai ser avaliado nesse tema que rapidamente as questões são trabalhosas. Esse tipo de questão aqui vai ter questões desse tipo aqui, de interpretação. Não, isso aqui não é... Ops, mil perdões. A primeira questão aparece aqui, mas antes disso, deixa eu fazer aqui, hoje de manhã eu coloquei essa transparência, porque eu achei que era importante, antes de começar, fazer uma rápida revisão. Onde é que a gente está? Onde a gente está? Correndo o risco de ser repetitivo, deixa eu revisar a estrutura do que a gente construiu até agora. Então, se você quer descrever um sistema quântico, para mim um sistema quântico é essencialmente uma descrição do mundo microscópico. Você pode ter manifestações quânticas em sistema meso ou macroscópico, mas essencialmente a descrição do mundo microscópico é aquele exercício que a gente fez, onde você vê em que escala se manifestam, escalas de temperatura associadas com dimensão, onde é que se manifesta num elétron, numa partícula maior, as propriedades quânticas. Então, nesse mundo, como é que qual o procedimento? Então, o objetivo, se você entende, e isso se confirma com todas as experiências e a tecnologia aplicada, que a mecânica quântica é uma descrição,
uma boa descrição do mundo microscópico, então eu preciso definir qual a configuração do meu sistema. Configuração, e como caracterizar essa configuração? Entende-se que a função de onda me permite descrever completamente o meu sistema. Em que sentido a função de onda permite essa descrição? No sentido de que os observáveis físicos estão associados a operadores. Tem um algebrismo aí, tem uma conceituação a mais que a gente não vai fazer aqui sobre um operador leva a altos valores. Esses altos valores aqui são reais, são grandezas reais, correspondem a grandezas físicas, né? Então, você tendo suas funções de onda, você vai ter, então, poder construir a descrição mais completa do seu sistema e calcular o valor desses observáveis. Agora, veja só, a notação aqui, eu tive cuidado aqui, preste atenção de escrever isso cuidadosamente, que se você tem um operador A, energia, momento, posição, momento angular, etc., ele vai ter um conjunto de soluções φ de A, função de x, igual a φ de x índice A. Tá certo? Então, você vai ter esses A's, um número, em geral, infinito de soluções possíveis para esse operador. Esse conjunto de soluções pode constituir uma base para você poder descrever qualquer solução do seu sistema. E vale, então, o princípio da superposição, qualquer função, ela, então, pode ser expandida com uma soma nessa base aqui, onde os coeficientes aqui dá o peso, os coeficientes C dão o peso de cada uma das componentes dessa base. Tá bom? Voltar, talvez não devesse citar, mas volta a analogia lá, quando quiser raciocinar, pensa lá em vetores. Mas eu espero que, a essa altura do campeonato, esteja claro para vocês que essa base aqui de funções permite descrever qualquer solução espacial aqui nesse caso. Ora, se a minha grandeza A corresponde a um certo estado A em particular aqui, a probabilidade de eu estar nesse estado em particular é dado por módulo de C de A ao quadrado. Isso aqui é um 2. Então, esse cara aqui me dá a probabilidade de eu ter o meu sistema naquele estado particular desse operador. Tá certo? E quem que são os CDAs? A gente sabe calcular o CDA. O CDA, em termos práticos, eu tenho que fazer a projeção da minha função de onda naquela função da base aqui. Então, em termos explícitos, o que é que significa esses colchetes aqui? Significa que eu tenho essa integral de φ de A estrela, está do lado esquerdo é estrela, psi de x. Então, vou fazer a projeção de psi de x nesse elemento da base e, dessa maneira, eu calculo o meu coeficiente C de A. Tá ok? O que é que significa, então, uma medida? Como é que eu posso dizer quando eu faço A? Isso é um ponto importantíssimo. Quando você mede a variável A grandeza física A, que corresponde, repito, momento, posição, etc., a função de onda vai colapsar para um certo valor. Um desses valores aqui, você podia ter um estado inicial, que é uma composição de várias componentes, mas quando você mediu, ele colapsa, então, para um certo valor aqui. Isso é realmente trick, é sutil essa compreensão, isso é um assunto aí de muita reflexão ainda em quem se preocupa em fundamentos da mecânica quântica. O que é que significa dizer
esse colapso de função de onda. Bom, mas operacionalmente isso funciona maravilhosamente bem, e aí você tem, muito bem, você tem, digamos, uma descrição estática, quais são os estados possíveis, quais são os autovalores possíveis de um certo operador, as funções associadas, etc. Eu sei descrever os estados possíveis, mas como é que ocorre a dinâmica do meu sistema? A dinâmica é descrita pela equação de Schrödinger. Então, está aqui, relembrando aqui, a derivada primeira em relação ao tempo. É uma equação de onda muito particular, a equação de Schrödinger. Ok, pessoal? Então, era esse lembrete que eu queria fazer antes de começar os exercícios, que eu vou dar, então, um tempinho. Vocês comecem, então, a fazer isso aí. Eu sugiro que vocês olhem com carinho e tal, não respondam muito rápido. E quem tiver, eu vou tentar varrer aqui, quem terminou, dá um alôzinho aí, que daqui a pouco a gente corrige. Vou ler para vocês, se tiver, minha letra não estiver muito clara. Psi1 e Psi2 são dois autoestados com autoenergias E1 e E2, respectivo, né? Psi1, autoestado E1, Psi2, E2. Então, o operador E atuando em Psi1 me dá E1, Psi1. Esse operador, o mesmo operador E atuando em Psi2 dá E2, Psi2. E eu estou afirmando que esses dois valores de autovalores, esses dois valores de energia são não degenerados. Essa linguagem significa que E1 é diferente de E2. Degenerado, os valores de energia são iguais, não degenerados, eles são diferentes. Então, a pergunta é, Psi soma igual a Psi1 mais Psi2 também é um autoestado desse operador E? Resposta, sim, sempre. B, não, nunca. C, possível, depende. Então, pensem e justifiquem, que a gente resolve daqui a 2 minutinhos. Esse é um tipo de questão interpretativa que eu... Acho que não, professor. Quem votou não? Vitor? Victor. Então, pronto. Vitor, olha, todo mundo entendeu qual é o problema, que eu vou apagar a tela, que eu quero ver todo mundo aí, que eu vou fazer uma votação. Eu digo que Psi1 é uma solução alto-valor e alto-função, Psi2 é 2 e é 1. Perdão, é 2, Psi2 é solução, a soma dos dois é um autoestado. Então, tá aí, vamos fazer uma votação. Quem vota em sim? Levanta a mão aí. Quem vota em sim? Vamos fazer uma eleição aqui. Diego apareça, Diego, Leonardo, Anderson. Sair da sala. Olha, Leonardo está aí. Vote aí, Leonardo. A, B. Quem vota em A? Sim. Felipe, pronto. Vamos errar hoje. Hoje não tenham vergonha aí, hoje pode errar. No dia da prova não é melhor não. Mas hoje a gente aprende. Se você errar hoje, você nunca mais esquece esse negócio.
Eu acho que sim, porque pode haver a superposição. Posso estar enganado, mas Pronto, eu imagino que sim. ótimo. Anderson, cadê tu, Anderson? Então, temos 2 votos aí. Felipe vota sim, excelente. E Vitor vota não. É isso, Vitor? Eu entendi que você votou não? Pronto. Então, vamos fazer uma votação. Quem está com Felipe, com sim, Anderson, tem que se manifestar. Não pode. voto sim Sim. também. Pronto. Muito bem, Alisson. Diga mais. Vote aí, Mariana, Ricardoson. Eu voto em si também. Pronto. Muito bom, Diego. Eu voto assim. Romuvaldo, vote aí. Liga o microfone. Ah, eu acredito que não, professor. Ótimo. Edmilson, sim ou não? Eu vou com não também, professor. Oi? Não. Não. Temos 2 não. Pronto, quem falta votar? Mariana, estou lhe vendo. Diga aí, Mariana. Não. Ricardo, Eu acho que sim. sim. E Anderson, sim ou não, Anderson? Abra o microfone, Anderson. Sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim. Pronto. Não sei quem votou sim, quem votou não, mas eu acho que todo mundo votou. Ronaldo votou. O que é importante aqui é que está dividido. Todo mundo concorda que está dividido? Agora, veja só. Então, vamos voltar lá, porque é uma questão, olha, parece simples. Ora, se Psi1 é solução e Psi2 também é solução, a soma também é solução. Ops, essa questão eu gosto muito dela, porque você tem que ser cuidadoso. O que quer dizer que se S é um alto estado da função. Quer dizer que se eu operar, o operador é em psi-S, todo mundo concorda com isso? Se é um alto estado, se eu operar esse operador em psi-S, vai me dar um alto estado vezes psi-S. É isso que quer dizer ser um alto estado. Concordam? Então, vamos lá. Ora, vamos lá. Eu vou botar E operando na soma para checar se essa soma é um autoestado. Ora, eu sei atuar esse cara numa soma, atua em psi1 e atua em psi2. Quando atua em psi1, ele dá E1 psi1. Quando ele atua em psi2, dá E2 psi2. Aí eu posso colocar. Só tem uma maneira de eu recuperar, porque esse operador atuando na soma, eu tenho que obter a soma de novo. Então, eu tenho que botar esse carinha em evidência. Só tem uma maneira de botar ele em evidência, que é escrever E1 igual a E2 igual a E, para eu ter esse formato aqui de operador atuando na função, me dá um alto valor a própria função. Mas, ora, eu não posso dizer que E1 é igual a E2. Nesse caso, é degenerado. É a mesma solução. Então, se eu não posso, se minhas autoenergias são não degeneradas, então a soma não é uma solução. Mais para frente, alguém, Felipe, você pode ter ficado desconfortável. Quem disse sim pode ficar desconfortável, porque disse, e como é que fica o princípio da superposição? Veja só, esse aqui eu estou obtendo. Presta atenção, o que eu estou obtendo aqui são os autovalores de um certo operador. Eu não estou dizendo que isso é uma solução da equação de onda. Essa questão eu volto lá na frente. Tá certo? Então, qual é o que é que a gente... Pois não. Mas só uma dúvida. Então, para eu ter uma superposição, eu tenho que ter estados degenerados? Para que a soma seja, nesse caso aqui, para que psi1 mais psi2 seja uma solução, só existe uma situação, é quando a energia é a mesma. Tá certo? E nesse caso aqui, se você tem um operador, eles têm a mesma energia, isso aqui é um certo estado particular. Tá ok? Então, veja só,
eu estou aqui calculando. É sutil isso aqui, eu estou calculando as minhas autofunções e autovalor de um certo operador. Isso aqui é um número, isso aqui é uma função. Tá certo? Volto mais para frente quando eu falar dessa mesma questão para função, para a equação de onda. Mas está razoável. Então, o que é que a gente aprende aqui? Qual o procedimento? É que o que eu sei é o que é uma equação de autovalores, autovetores. É escrever esse operador atuando na função, eu tenho que obter obrigatoriamente a mesma função e o número na frente é o autovalor. Tá certo? Então, é isso que quer dizer. E pronto, vou para o primeiro exercíciozinho. Segundo exercício, vou ler para vocês aqui. Se a função f de x e g de x são funções de onda, f e g são funções de onda, e c é uma constante qualquer, pode ser complexa e tal, então, do que eu sei dessa notação de cochetes, eu tenho que o cochete de CF com G, né? A contração aí dessa, esse cálculo aqui, isso me dá, isso é igual a quê? Isso é igual a, B, C, D ou nenhuma das respostas. Pensa aí com carinho, 2 minutinhos. É Vitor? Quem foi que falou? Letra B, professor. Eu e Vitor. Letra B. Opa, já temos votos aí para o B. Letra B, isso foi questão de lista, né? Todo mundo está votando em B? Letra B, eu vou na B também. Pronto, olha aí, já deu maioria, a gente pode. Então, essa questão vai rapidinho. Alguém não entende por que é B? Ou está tímido agora, né? A maioria votou B, eu vou lá dizer que eu não... Porque, veja só, deixa eu ver se eu botei a solução aqui. Botei. Então, a solução é isso aqui, pessoal. O que é que significa esse cochete aqui? Significa que a função, o que está do lado esquerdo, é estrela, é a integral. Isso aqui é a integral, é a convolução, é o produto interno de FG. Então, do lado esquerdo, a função ela é o complexo conjugado da minha função, do lado direito é a própria função G. Então, do lado esquerdo aqui tinha CF, eu calculei o complexo conjugado, dx. Deixa eu deslocar aqui, o pessoal para cá. E aí, o que é que eu posso fazer? Isso aqui é uma integral. Isso aqui, eu estou acostumado a trabalhar com integral, não tenho problema com isso. Eu sei que isso aqui é uma constante, complexa ou não, é uma constante. Pode sair da integral. Aí ficou o que minha integral? F estrela G dx. Ora, mas quem é F estrela integral de F estrela G? Isso aqui é o cochete FG. Então, a resposta pode ser A, B, C, menos esse aqui, porque isso aqui seria o próprio F. Então, qualquer um desses, mas quem saiu foi o C estrela. Resposta B. Alguém tem dúvida? Então, a primeira pergunta, a primeira questão, essa questão, qual é a moral da história? Vai para a definição. Você tem que ser intelectualmente disciplinado, né? Tem que ir lá e dizer, olha, o que é que significa isso aqui? Essa operação. Eu vou para a definição desse produto interno aqui, a projeção de uma função na outra. Você pode dizer dessa maneira também. Então, se está claro para todo mundo que isso aqui é letra B, podemos ir em frente para a próxima questão. Vou ler para vocês. Vou estar sempre lendo, porque, às vezes, minha escritura aqui não é tão clara. A função de onda psi de x, só a parte espacial, pode ser expressa como uma soma de autofunções. Eu tenho uma certa base, U, que é
são as autofunções de um certo operador A qualquer, e esse operador me dá uma série de autovalores e de autofunções, e essas autofunções constituem uma base. É lá, o Ferran 3. Voltou Romuvaldo. Ok, então eu posso exprimir qualquer função nessa base onde os coeficientes Cn me dá a contribuição de cada uma dessas funções, cada um desses vetores, se você quiser chamar assim, cada um elemento dessa base. Comparando psi de x com o conjunto, aqui está meio ceboso, mas com o conjunto C1, C2, Cn, todos os infinitos coeficientes. Então, comparando psi com esses coeficientes C1, o conjunto dos coeficientes, eu posso afirmar o quê? Que eu tenho mais informação, eu tenho mais informação em psi de x, tenho menos informação em psi de x, tenho a mesma informação ou depende? Professor, eu estou entre a mesma informação e depende. Pronto, vamos fazer uma votação daqui a pouco. Deixa o povo pensar aí um pouquinho, mais um minutinho para vocês pensarem. Pensa com carinho, pensa com... Eu acho que menos informação. Mais informação? Letra A? B, menos informação. Menos. Pronto, quem falou foi... Acho que sei. Eu acho que C. Mesma informação. Então, Vitor disse C, foi isso, Vitor? Foi você que disse C. E você e Marina. Mariana, perdão, Mariana. Eu vou em letra D, depende. Porque pode ser que uma função acabe assim, anulando outra, e aí aparentemente eu vou ter menos informação. Então, acho que depende. É porque a nossa probabilidade é o coeficiente ao quadrado, não é simplesmente o coeficiente. Aí eu interpretei dessa forma. Então, eu acho que só o coeficiente tem menos informação. Menos. Certo. Ok, pessoal? Quem quer comentar mais aí? Quem defende uma posição ou outra, é importante vocês se exponham. Não tenham vergonha, não, que... Bem, levando em consideração que o Cn é o peso aí de cada autofunção, μn aí, que eu não estou enxergando direito, eu entendo que tem a mesma quantidade de informação. A mesma, né? Exato. Pronto. Então, acho que tem um apanhado razoável aqui de opiniões, e vocês vejam que não tem unanimidade, não foi como aquela outra questão anterior, foi unanimidade, aqui tem menos. Vejam só, a minha função psi de x, qualquer função psi de x, isso aqui é uma base completa. Eu posso exprimir minha função nessa base. E isso é tão preciso quanto possível. Então, essa base, eu tendo o conjunto infinito dos meus coeficientes, eu tenho exatamente a mesma informação. Eu descrever minha função. A gente lembra que nós fizemos um exercício lá com era o quê? Um estado inicial, era uma parábola, né? Tinha um x2 mais um x e tal. Eu tinha uma função qualquer que eu exprimi em termos da minha base, que era senos de kx, uma coisa desse tipo. Ora, dizer que eu tenho uma função x2 ou dizer que eu tenho
eu conheço todos os coeficientes, me dá exatamente a mesma informação, porque isso aqui, essa expressão aqui, isso é uma igualdade. Então, para alguém que comentou sobre os CNs, o que esse CN significa é que me dá o peso de cada um desses. Veja só, pronto, deixa eu dar um exemplo bem concreto. Eu tenho isso aqui, essa minha base, são funções do tipo seno kn de x. Né? Os casos, eu estou variando aqui os meus casos possíveis. NP sobre A, uma coisa desse tipo. Agora, veja só, se eu tenho uma solução em particular aqui, o K igual a 3, o N igual a 3 seria NP sobre A, o N igual a 3 em particular. Se eu tiver exatamente essa solução, quer dizer que o meu C igual a 3 é igual a 1 e todos os outros números são zero. Aí você diz, mas aí é uma solução da base, é uma solução em particular. Mas qualquer outra função, ela vai ser expressa nessa base, onde esses CN dão o peso de cada um dessas funções da base. Tá certo? Então, a resposta é a mesma informação. Isso é uma igualdade. Tanto faz eu escrever minha função psi de x, como eu lhe dar os coeficientes. Está razoável? Professor, Pois não. Eu não entendi. Tem como o senhor perguntar de novo, porque eu acho que eu não entendi foi a pergunta. Então. A pergunta, está certo. Então, é porque eu peço desculpas pela minha frase cebosa aqui, viu, Torquato? Eu estou dizendo que se eu comparar psi de x, eu posso lhe dar psi de x e posso lhe dar o conjunto de coeficientes, C1, C2, Cn até infinito. Aonde é que eu lhe dou mais informação? Lhe dando a função psi ou lhe dando todos os coeficientes? Era essa a pergunta que provavelmente não ficou claro para você. Entendeste agora? Aí, se você entendeu a pergunta, a resposta está claro, não é isso? Pronto, maravilha. Então, meia culpa, minha máxima culpa aqui de escrever as coisas tão cebosa. Ok, então deixa eu ler com bem carinho essa aqui para a gente... Na próxima eu tento escrever. Isso eram minhas notas de aula que eu fui colocando aí. Eu não poderia... Não estou me justificando, mas ontem eu tive uma reunião que começou 9 da manhã e terminou 5h30 da tarde. Foi animado. Foi a última reunião da atual reitora. Tinha 2 pontos de pauta lá. 2 da tarde tinha esgotado a pauta, mas aí começaram os discursos de despedida da reitora, terminou 5h30 da tarde. Então, eu fiquei sentado aqui nessa cadeira ontem o dia todo. Eu poderia ter usado esse tempo para reescrever isso. Não sei se eu teria feito, não, mas pelo menos é uma desculpa. Ok, pessoal, vamos lá. Professor. Pois não. Eu pensei que o senhor estava dando depoimento na Polícia Federal. Desculpa aí, é porque foi mais forte do que eu falar, tá? Mas, eu não fiz nada, eu estou quieto. Vamos lá. Eu não sei como entender esse depoimento na Polícia Federal, mas que dura 8 horas, é isso? É pouquinho, mais ou menos isso. É por aí, né? É porque foram fazer os transcripts e tal. Bom, pula lá. Vamos voltar aqui para a mecânica quântica, pessoal. Os autoestados da forma. Veja só. Essa função aqui é a função completa, é o psi maiúsculo de x e t é igual ao psi minúsculo, que é uma função de x, e está explícito aqui a parte temporal exponencial de i ômega t, onde ômega, lembre-se, é sobre h cortado. Muito bem. Então, os autoestados têm essa forma aqui.
de tal forma que, quando eu calcular norma quadrado de psi maiúsculo, norma quadrada dessa função aqui, eu vou obter módulo quadrado dessa função psi. Por quê? Porque esse cara aqui, módulo quadrado disso aqui é igual a 1. Né? Ele vezes o complexo conjugado dá 0, exponencial de 0 é 1. Perfeito. Então, isso significa que o módulo quadrado dessa função completa, ela é independente do tempo. Né? O tempo desapareceu. Tranquilo? Então, considere agora a soma de dois estados estacionários não degenerados. Não degenerados é 1 diferente de E2. Aqui tem ômega 1 é E1 sobre H cortado ao quadrado, H cortado, e ômega 2 é 2 sobre H cortado. Então, a soma é psi1 mais psi2, psi1 maiúsculo, psi2 maiúsculo, explicitamente psi1 minúsculo de x é elevado a i ômega 1t, mais psi2 é elevado a menos i ômega 2t. Ok? Está claro isso aqui? Podemos afirmar que módulo quadrado da soma é independente do tempo? Sim, não, depende. Pensa com carinho. Não. Eu acho que não. Não, nunca. Degenerados, não. Já temos um voto. Eu vou dar um tempinho aí para os outros pensarem. Dá realmente um tempo, pensa aí com carinho até vocês se convencerem. Melhor do que se convencer, tenta escrever o que significa esse módulo da soma quadrado. Eu acho que C. Quem falou? Eu. Ricardo? Eu. É que eu tenho que sair mudando a tela aqui para achar quem... Victor. Vitor, pronto. Você acha que... Qual a letra, Vitor? C. C, depende? Deixa o povo, vamos fazer uma votaçãozinha daqui a pouco. Eu, particularmente, professor, acho que não. Para mim, a letra B. B, né? B. Quem votou B? Ricardson. Pronto, Ricardo. Está anotado aqui. Ricardson B. Vitor C. Temos 2 votos. Mariana tinha votado B também. Mariana Não. B. É. Muito bem, Mariana. Eu também vou de B. B. Olha, tá Vou de B crescendo também, aí. professor. Eu vou na letra B também. Letra B. B. Então tá. Quem quer argumentar? Quer argumentar, Diego? Por que você acha que que não é independente do tempo? Acho que um dos motivos é eles não serem degenerados, né? Isso. Um dos motivos seria isso. Mas por que você acha que o psi da soma módulo quadrado é independente do tempo? Como é que você faz aparecer uma dependência temporal aí? Assim, eu acredito que eu fiz aqui uma continha rápida, mas quando você calcula esse módulo, o tempo ele não ele permanece, né? Ele não vai ser, ele não desaparece aí nas contas. O resultado desse módulo vai ficar em função do tempo ainda. Tá. Eu acredito Okay. isso. Mas o importante aí, pessoal, quem está votando B, você tem que obter uma dependência temporal. É isso que você está dizendo. Que
Cada estado em Isso. particular, isso aqui eu estou mostrando para vocês, a primeira linha aqui está límpido, que módulo de psi, para cada psi aqui, eu tenho. Então, eu podia ter botado um psi, um N, um Azinho aqui, ó. É o psi A, tá certo? Ômega A. Então, para cada um desses estados aqui, eu estou mostrando aqui que o módulo quadrado é independente do tempo, porque o termo temporal desaparece. Agora, para a soma, como é que eu calculo isso? Então, já vou me adiantando na resposta, o que é que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular esse cara aqui. Como é que eu calculo isso aqui? Vai ficar a função soma vezes o conjugado dela, e eu abrir aqui, vai ficar uma função de cosseno em função do tempo. Muito bem. Isso, eu acho que a gente fez, eu fiz isso para vocês. Vocês pegaram as notas de aula, está aí, está registrado numa nota de aula, eu fiz isso para vocês. Então, módulo quadrado desse cara aqui vai ficar o quê? Vai ficar esse sujeito aqui, estrela, vezes ele não estrela. Aí você faz o produto desse camaradinha com ele mesmo, vai dar psi1 quadrado, está aqui. Eu acho que eu fiz aqui, ó. Então, está ele aqui estrela, está ele aqui direto, a soma. Aí, esse com esse aqui dá psi1 quadrado, independente do tempo, perfeito. Esse segundo com o segundo dá psi2 quadrado, independente do tempo, porque ômega 2 dança com ômega 2 aqui. Agora tem o termo cruzado. 1 com 2 e 2 com 1. Então, está aqui os termos cruzados como ômega 1. É diferente de ômega 2. Lembrando, quem é ômega 1? Quem é ômega I? Ômega I é EI sobre H cortado. Tá certo? Então, tem esses termos cruzados. Tem uma condição tortuosa, um caso muito especial em que não tem a superposição. Eu coloquei aqui, mas esqueça isso. De uma maneira geral, isso aqui você pode rearrumar. Não sei se Alisson fez isso e tal, mas isso aqui é o jeitão disso aqui é o quê? Aparece aqui, cosseno, você pode escrever aqui usando a expressão de Euler e tal, a gente fez. Então, na questão do livro, ele dizia que as funções eram reais. Aí daria para juntar essas exponenciais, mas nesse caso, ele não tem nenhuma informação em relação a se elas são complexas ou não. Ah, peraí, porque você tem... Aqui não dá nem para juntar, porque não... Os coeficientes são diferentes, aqui não dá para juntar. Esse com esse não junta não, né? Não, porque esses coeficientes... Aqui é psi1 estrela, psi2. Aqui é psi2 estrela, psi1. Então, os coeficientes são diferentes. No caso mais geral, em que é complexo. Então, não posso juntar esses dois termos aqui. Então, não fica mais claro ainda que você não... talvez não dê um cosseno aqui, mas está claro, Vitor, que isso aqui é dependente do tempo. Concordas? Você tem um termo de interferência, então... Ou seja, volta àquela questão de que você tem uma solução, cada solução, o módulo quadrado é independente do tempo, porque a parte temporal desaparece. Mas, no caso de psi2, isso aqui não é uma solução, não é um alto valor da minha função, então, do meu operador. Então, esse cara aqui é uma solução? É solução, mas é dependente do tempo, não tem um autoestado. Começa a fazer uma correlação, o que é solução da função de onda, isso aqui é solução. Se soma, é uma solução da equação de onda. É um estado próprio? É um estado com alto valor? Não. Que tem a ver com a questão anterior. Tá certo? Está razoável? Alguma dúvida sobre isso? Reflitam depois, revejam isso aí com cuidado, pensar. Veja só, esse formalismo de mecânica quântica,
aparecer o que esse traço está fazendo aqui na minha. Como tudo nesse mundo, o inferno está nos detalhes, né? Então, você tem um formalismo relativamente coerente, simples, dá para a gente acompanhar, mas essas sutilezas que vocês precisam pensar, treinar e, evidentemente, eu só vou cobrar no nível que a gente está trabalhando aqui. Não vamos muito além, mas espero que com esse exemplo aqui vocês ganhem maturidade para ter essa base clara de não só olha, associada às partículas tem uma função de onda, mas o que é que significa isso em termos operacionais, em termos como é que eu posso utilizar essas ferramentas para obter resultados. Então, tem que ganhar uma certa maturidade com isso. E aí, vamos em frente, vamos continuar nesse exercício. Um certo sistema... Professor, um minutinho. Ainda com relação à questão anterior, o segredo também está em falar que eles são estados não degenerados. Se eu considerar estados degenerados, aí eu anulo esse tempo temporal, certo? Certo, verdade. Se ômega 1 for igual... Verdade. Só tem uma sutileza que é independente do tempo, mas você tem um termo de interferência. O termo de interferência não se anula o fato de ficar independente do tempo, mas Perfeito. Fica independente do tempo. Né? Porque ômega 1 menos ômega 2 aqui e ômega 1 menos ômega 2 se anulam, esse termo aqui vira 1. Verdade. Ou seja, dependente do tempo, mas a interferência não desaparece. Só desaparece a interferência no caso de uma solução real, por exemplo, onde você tem psi1 estrela, psi2, vai ser um sinal mesmo aqui. Então, até isso, então a interferência continua. Pois não. Mas essa condição aí, essa mistura de termos aí, psi1, psi2, é exatamente a questão da degenerescência aparecendo, né? Igual é a questão da... Eu estou falando, ela fica independente do tempo, a resposta seria sim, e esse psi1 misturado aí com psi2, aí seria a superposição, né? Exato, entre estados, exato, né? Exato. Mas ficaria independente do tempo, disso eu concordo. Se for degenerado, fica independente do tempo. Perfeito. Ok, tranquilo. Deixa eu olhar aqui. Está todo mundo aí. Ok, próxima perguntinha. Pensa com carinho antes de responder. Essa aqui é realmente interessante. Um certo sistema é descrito por uma função, olha aí, 2 estados, uma combinação de 2 estados. Né? O meu psi maiúsculo tem a parte espacial de psi1, parte espacial psi2, parte temporal de cada um. Então, minha função eu tenho um certo coeficiente aqui exponencial de i menos i ômega 1t, parte espacial, menos exponencial de menos i ômega 2t, onda plana da parte temporal, parte espacial. Tá ok? Estou lendo devagarzinho para vocês visualizarem bem. Aqui, o coeficiente desse primeiro termo, psi1, é i sobre raiz de 2, e o coeficiente desse segundo termo é 1 sobre raiz de 2. Então, o meu psi é uma combinação de 2 estados, N1 igual a 1, N2 igual a 2, descrito aqui. Qual é a probabilidade que uma medida resulte na energia E1 para o sistema? Ou seja, se eu fizer uma medida e encontrar ele nesse estado 1, com energia E1 aqui, E1 sobre ômega 1 é igual a E1 sobre H cortado, qual é a probabilidade de eu encontrar o meu sistema nesse estado de energia 1? E1. Sim. Pensem com carinho
E quem me responder tem que justificar. C, porque é o módulo quadrado dos coeficientes. Quem concorda com o Vitor aí, que é a letra C? Ou alguém vota em outro valor? No caso, por ser só a energia 1, não seria só o coeficiente ao quadrado dessa primeira função, não? Perdão, Mas é isso de mesmo. novo. Opa. Com relação, como ele só quer a energia para resultar na energia 1, não seria o caso de ser só o primeiro coeficiente elevado ao quadrado, seguindo o pensamento do Victor? O módulo É quadrado. muito boa essa pergunta, Alisson, porque, veja só, isso vai dar compreensão. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ó. Pronto, vai dar compreensão profunda do que significa aqui, ó, dos meus 6, não é isso? Isso quer dizer que se eu tiver no estado o meu A aqui é 1 ou 2, se eu tiver em C igual a 1, a minha função está em φ1. Se ela está em φ1, Alisson, olha, φ1 é uma solução do meu operador aqui, no caso aqui seria o operador de energia, com o φ1 teria energia E1. Então, medir φ1 significa medir a energia E1. Então, você tem um alto valor e uma alta função, elas vão juntas. Então, eu não posso ter uma energia E1 com alto estado φ3, tá certo? Então, foi muito oportuna essa pergunta, porque a gente revisa esse conceito aí. Então, quando eu digo, foi muito interessante você dizer isso, eu poderia dizer, o meu sistema está no estado 1, que quer dizer, ele tem uma energia 1 e a função φ1. Só que, em geral, eu não tenho acesso, o que eu meço é a energia, né? Essa é outra questão. O que é que eu meço no laboratório? Não posso medir a energia. E aí, qual seria a resposta? Dê um voto aí. Já tem um voto só, eu queria mais votos. Eu iria na letra C. C. Eu também. Pronto, um bocado de voto aí. Mariana vota... Pelo que eu estava tentando compreender aqui ainda, mas pelo que vocês conversaram aí, eu voto na letra C também. Em C também? Mas está convencido por que C, Mariana? Por conta dessa relação do meu autoestado em relação à energia, eu só posso ter a energia 1 para o meu estado, no caso, φ1. Mas por que você está me dizendo... Porque é o módulo do quadrado. Módulo quadrado, perfeito. Está certo, Edmilson? Por que um meio, particularmente? Porque esse coeficiente aqui, o que me dá a probabilidade de eu estar nesse estado aqui de energia E1, é o coeficiente módulo quadrado. Olha, isso aqui é a função de... Ele até botou aqui o coeficiente, mas a parte temporal não tem nada a ver aqui. É a probabilidade de encontrar a parte temporal. A gente já viu que você está naquele estado, a parte temporal dá 1, não contribui. Então, fica a probabilidade. Ele tem 2 estados aqui. A probabilidade, aliás, tanto de um como de outro, que tem que ser complementar, né? A soma dos CIs. Vamos lá, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Acho que não, escrevi não. Não escrevi, mas a soma desses CIs, para essa interpretação probabilística valer, as somas do módulo de CI quadrado tem que ser igual a 1. Concordam? Então, ele tem que estar em um estado, tem que estar em algum lugar. Então
a probabilidade dele estar em energia é 1 é meio, e a probabilidade de estar nesse outro aqui tem que ser meio também. Então, na hora que você for escrever uma função de onda, eu vou botar na prova aqui, aí eu vou botar um coeficiente aqui e outro aqui qualquer, não posso. Na hora que eu botar aqui, sei lá, um alfa aqui, eu tenho que botar, sei lá, raiz de 1 menos módulo de alfa ao quadrado, uma coisa desse tipo, de maneira que quando eu elevo o quadrado, os dois tem que dar 1, né? Tem que ser coerente. Então, nesse caso aqui, então, módulo desse cara ao quadrado, ui, módulo quadrado, dá 1, então fica um meio aqui, um meio aqui. Metade, metade. Tinha que ser metade, metade? Não. Pode ter uma função, podia ser 1/3 aqui e 2/3 no outro, o módulo quadrado, né? Ok? Alguma pergunta sobre essa questão? Essa questão muito interessante. Aliás, a maioria dessas questões eu acho que permite a gente entender com muito cuidado o significado, aquele resumo que eu fiz lá no início. Pronto, está aqui. Ó. Tá. Eu tinha botado uma transparência a mais, então, isso significa, basta lembrar o significado dos coeficientes em termos probabilísticos. Tranquilo? Então, vamos em frente. Calma. Pois não. Oi, Alisson, deixa eu voltar lá. Tem como o senhor voltar para a questão? Claro. Se, nesse caso, o senhor desse mais outra componente que fosse a φ1 multiplicada por φ2, se fosse um caso de interferência. Se a gente calculasse o coeficiente desse termo, significaria dizer a probabilidade de existir essa interferência? Segue o mesmo princípio? Diga de novo, Alisson, eu não sei se eu ouvi direito. Você disse que eu tenho... Na questão anterior, a gente viu uma função que a soma delas tem uma interferência. Concorda? Tá. Na questão 4? Tá. Pronto. Vamos fingir que aquela função veio para cá. O termo que vai ficar... Mas é essa mesma aqui. Muito boa questão, Alisson. Eu gosto das suas questões porque permitem as discussões. Veja só, qual a diferença da questão anterior e dessa questão? Nenhuma. Eu estou dizendo, na anterior, eu tinha um estado psi, que era uma soma, e aqui também é uma soma. Só que a pergunta aqui é diferente, Alisson. Lá eu disse, olha, qual é a probabilidade qual a probabilidade de você ter módulo de psi quadrado aqui? Então, a probabilidade dessa função aqui vai ter a probabilidade desse carinha aqui, a probabilidade desse, mais um termo de interferência. Tranquilo? Foi isso que a gente discutiu antes. Agora, aqui eu estou dizendo qual é a probabilidade de eu colapsar nessa função aqui. Então, essa morreu. Ou seja, o sistema, enquanto ele está descrito por essa função, ele está nesse estado aqui, não sei. Ele está nesse estado aqui, não sei. Ele está no estado que tem uma probabilidade desse aqui, tem esse aqui, e tem uma interferência. Essa que é a novidade. Isso é a essência da mecânica quântica, de que isso é não clássico. Porque, classicamente, veja só, ou você está no quarto, eu suponho que você está no quarto em que você tem uma parede dividindo e uma porta, e você não pode ficar na porta, tá certo? Tem uma porta ali, você não pode. Ou você está de um lado do quarto, ou está de outro. Classicamente, ou você está ali, ou está ali. Não tem jeito de estar ali, a parede é infinitamente fina e tal, né? Você está ou de um lado ou do outro. Esse não é o melhor exemplo que eu consigo imaginar, mas classicamente você entende que se você ter duas soluções possíveis, ou você está nessa ou está nessa. Pronto, o exemplo do spin, do spin clássico,
ou eu estou para cima ou estou para baixo. Se eu tiver dois estados possíveis, ou meu parafuso, eu vou botar um parafuso aqui, um prego num tubinho, ou eu boto ele para baixo ou boto para cima. Só tem esses dois estados clássicos possíveis. Aqui em mecânica quântica, ele tem, enquanto eu não determino, na hora que eu faço a medida, ele colapsa em um desses dois estados. Mas enquanto eu não meço, você tem uma superposição de estados. Aí você diz, e daí? Quando eu meço ele está em um ou está em outro, por que diabo eu estou me preocupando com uma evolução que eu não vejo nunca? Porque quando eu meço, ele está sempre em um ou está em outro. Isso tem consequências porque você tem estados, e aí tem toda a beleza dessas aplicações de mecânica quântica, que quando você tiver os chamados estados emaranhados, você tem duas partículas que os estados estão conectados, né? A linguagem técnica fala em emaranhamento. Então, quando você colapsa você faz dois estados emaranhados. Isso é muito bonito. Você prepara duas partículas, uma vai para a Itália e a outra você envia para Goiás. Um foi para a Itália e outro foi para Goiás. Estão emaranhados. Na hora que você determina, colapsou a função de onda, você mediu na Itália, aqui está em Goiás, também colapsou. Existe um número grande de medidas que fazem isso e é instantâneo. Na hora que você mediu, que você colapsou aqui, o outro instantaneamente colapsa. Não tem essa história de viajar. Você vai viajar, alguém vai usar um canal clássico, vai telefonar, informar o outro que colapsou e que aquele, né, dois estados perpendiculares aqui. Aí, se esse colapsou assim, o outro colapsou assado. E aí, na hora que ele mediu aqui, o outro imediatamente colapsou lá. Então, está além do escopo desse curso, mas são essas coisas, essas, digamos, estranhezas da mecânica. É estranho porque você quer raciocinar classicamente, mas o que descreve o mundo quântico não tem nada de estranho, são essas funções de ondas. Você entende isso? Então, tá, mas está respondido, Alisson, para voltar à sua questão, qual a diferença da discussão anterior para cá? É que aqui eu colapsei nesse estado, tá certo? Então, a probabilidade de colapsar nele aqui é meio, esse também é meio. Tranquilo? Razoável? Professor. Pois não. É o Ronaldo falando. Pois não. Ronaldo. Então, nesse caso aí de colapsar os dois estados, né? O senhor está explicando para a gente. Um dos estados, um ou outro, né? Então, isso. A probabilidade vai ser sempre de metade um, metade outro, é isso? Não. Nesse exemplo, né? Sim. Nesse exemplo, sim. Daqui a pouco eu posso. O que é obrigatório é que esses coeficientes representam, os coeficientes ao quadrado representam a probabilidade e certo. A soma desses caras aqui, Ronaldo, tem que ser 1. Uhum. Tá certo? Agora, pela simetria, o jeitão desses caras aqui, em geral, você vai ter sistemas que têm uma certa simetria, mas isso não é obrigatório. Você pode e tem sistemas reais que o peso probabilístico é diferente. Então, só recapitulando, a simetria não é uma condição, vamos dizer assim, fixa, né? A simetria não vai ser, né? Depende do seu sistema. Depende do sistema, né? No caso. Exato. Veja só, deixa eu tentar dar um exemplo. Suponha que você tem eu não estou achando um exemplo melhor, mas imagine que eu queira construir o átomo. Construir um átomo, estou dizendo que eu quero calcular um potencial campo central. Isso a gente vai fazer. Pega um potencial do tipo campo central, um potencial que depende apenas de R, no caso a gente sabe que o potencial é 1 sobre R, vou calcular minhas funções possíveis. Então eu posso ter uma solução, posso ter um estado que é uma combinação de um estado aqui, um estado acá.
sei se vocês estão vendo minha gesticulação, eu tenho um certo estado mais interno, outro mais externo. E os pesos desses dois estados são diferentes, podem ser diferentes, são diferentes. Então, você pode ter probabilidades de diferentes. Você pode ter estados de possível, o sistema está numa superposição complicada de estados possíveis, né? E aí, na hora de colapsar, as probabilidades são diferentes. Inclusive, bom, eu ia entrar aí eu teria que botar interação com radiação e tal, eu ia dar um exemplo meio... acho que confundia mais que ajudava. A resposta clara é que esses coeficientes, a priori, podem ser diferentes. No caso mais geral, são diferentes. No caso de dois estados aqui, um e outro, a gente botou simétrico aqui. Certo, mas só tirando a última dúvida, professor, só para ficar realmente claro aqui para mim. Não, vamos trabalhando. À medida que um estado colapsa, como eles estão emaranhados, o outro também colapsará, então, no caso. Peraí, deixa eu ser muito claro aí. Não tem nada a ver com isso que a gente está estudando aqui. Tá certo? Isso aqui é um sistema único que tem dois estados. Eu tentei ilustrar, quando eu tentei fazer, estava ilustrando, está muito além do escopo desse curso, que são o estado de duas partículas. Pode ser que você dê um seminário sobre sistema de muitas partículas e aí você tem que tratar de uma função de duas partículas. É um tema legal. A gente precisaria assistir esse seminário aqui para a gente começar a discutir o comportamento de duas partículas. Aqui eu tenho um sistema único que tem um número infinito de soluções e de estados, de funções e de autovalores. Autofunções e autovalores. Pronto. Está tranquilo? Está razoável? Ok, está razoável, professor. Pronto. Obrigado. Então, vamos para a questão seguinte. Então, a questão seguinte tem a ver com o que a gente fez na aula passada, o poço infinito. Então, deixa eu ler aqui com carinho para vocês, porque, de novo, minha escritura está feia aqui. No tempo t igual a zero, a minha função de onda, que descreve uma partícula, né, no caso um elétron, por exemplo, nesse potencial infinito, o infinito aqui vai até infinito mesmo, vai até lá em cima, significando que são um poço unidimensional, de forma que a partícula só tem solução para x entre 0 e A. Tá certo? Então, a solução para x menor do que 0 é 0. Se para x maior do que A é 0, porque o potencial é infinito. Estou repetindo a discussão da aula passada. Então, minha função ela é só descrita nessa região no interior do poço, entre 0 e A, e ela é descrita por funções desse tipo aqui. Tá certo? Então, eu estou dizendo que no tempo... Não, desse tipo aqui não, desculpe. Eu estou afirmando, vou recomeçar minha frase, então eu tenho um poço, e no tempo t igual a zero, ela é descrita por essa função, A seno quadrado de πx sobre A, onde A está normalizado, né? Para estar bem comportadozinho. A pergunta é, eu posso, então, descrever, usar essa função, dizer que o estado inicial do meu sistema é dado por uma função desse tipo, seno quadrado de πx sobre A? Sim, não, não porque psi não é físico.
Professor, seno quadrado não seria a probabilidade? Não seria já o psi ao quadrado? Então, eu acho que não. Esqueça. Eu só estou dizendo que essa função aqui é bem comportada e que ela está normalizadazinha, é arrumadinho. A questão é, esse estado pode ser o estado inicial do meu sistema. No tempo t igual a 0, eu defino esse estado aqui. Vale? Não, eu acho que não. Esse seno ao quadrado aí, para mim, as condições de contorno inicial, acho que não. Ela obedece à condição de contorno. Quem é Mariana? Foi, Mariana. Mariana, veja só. X igual a 0, seno de 0 é 0. Uhum. Então, tá legal. Em seno de A, aqui dá A com A dá 1, π dá 0. Então, isso aqui, em A e 0, ela é bonitinha. A condição de contorno aqui está tranquilo. Agora, se vocês abrirem, eu posso procurar aqui minha aula anterior, mas quais são as funções que a gente viu para o poço na aula passada? Ô, professor, a função seno ao quadrado aí, ela já está descrevendo o movimento da partícula para qualquer instante dentro do poço infinito. No tempo t igual a 0, teoricamente... Eu estou dizendo, eu estou propondo essa solução no tempo t igual a 0. Agora, a evolução aí, eu não afirmei nada sobre um tempo t diferente de 0. Eu só quero saber se eu posso adotar essa função. Como vocês aí estão pensativos, eu acho que... Pois não. Eu acho que sim, porque a função que pode estar sendo representada é por um seno também. E seno vezes seno, que seria, no caso, o alto vetor, ficaria seno ao quadrado. E a constante ficaria 1. Então, essa função pode sim representar. Certo, Alisson. Olha, eu acho que vale a pena eu voltar à aula passada. Deixa eu fechar aqui. Eu, particularmente, verifiquei que se a gente derivar 2 vezes em relação ao x, que é o espacial, ele não me retorna a função. Então, eu não vou ter um alto vetor, alto valor. Concordo. Quem afirmou isso, eu concordo. É Richardson? Isso. Pronto, concordo com você, que isso não é um alto valor do meu poço. Mas, então, deixa eu voltar para a aula passada, que aí a gente... Eu acho que o que deve estar dando confusão é porque a pergunta não é se aquela função corresponde a um alto vetor, a um alto valor, mas se ela representa um estado dentro do poço inicial. Pronto, isso. Isso. Essa é a pergunta. E a resposta, sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Agora, vamos checar isso aqui. Vamos revisar a aula passada. A aula passada a gente fez o poço infinito, 0 a A, tá certo? Então, como é infinito para cá, a gente disse, olha, isso se traduz no fato de que a solução é 0 fora dessa região dentro da caixa, e dentro da caixa eu tenho que resolver esse potencial aqui. Lembram disso, né? Aí, dentro da caixa, o V é 0, minha equação se torna dessa forma. A gente disse que ia tentar uma solução do tipo seno e cosseno. Rapidamente, a gente eliminou o cosseno
porque, como chamou a atenção Mariana, tem que ser zero nas extremidades, e a única maneira de ter zero nas extremidades com a função é o seno. O B, eu tenho que impor que o B é zero, porque o cosseno não obedece a essa condição de contorno. Então, minha função é do tipo, o que sobrevive é do tipo seno, e aqui está a minha solução, né? Essa é a imposição. Então, minha condição é que os meus casos é desse tipo, para ter zero em A, e está aqui minhas altas energias, e onde está a função? Então, a função é desse tipo. Seno, meus autoestados para aquele poço é desse tipo aqui, onde o K é NP sobre A. Tá certo? E ali eu tiro as energias. Tem que ser normalizado e tudo bonitinho. Fiz a normalização, a integral. Pronto, então tá minhas soluções aqui. Eu mostrei para vocês que isso é uma base ortonormal, já normalizei, então é ortonormalizado. Então, se isso aqui é uma base, qualquer função pode ser expressa nessa base. Só é calcular os danados dos CNs. E aí, mais do que isso, pessoal, o que é que eu fiz? Eu dei um exemplo, deixei para vocês calcularem aí essa normalização, mas mais do que isso, eu trouxe uma função inicial que é uma coisa pior do que um seno quadrado. Era uma função ax vezes a menos x. É uma função do tipo ax menos ax2, x2. Então, é uma função aqui feiosa, mas que é legal porque ela é correta, porque ela é uma função contínua, ela se anula em zero e em A, então é um estado aceitável. E agora, quem são os coeficientes? Os coeficientes, eu tenho que calcular os meus CNs aqui. Fazendo essa conta, quem são os meus CNs? Está aqui os meus CNs. Os termos Ns pares se anulam, os termos ímpares dá esse número aqui, 8 sobre raiz de 15, dividido por N ao cubo, π ao cubo. Está dividindo aqui. Então, esses são os meus CNs. Ou seja, quem é a minha base aqui? É seno de Kx. Qualquer outra função, desde que ela respeite a condição de contorno, ela é uma solução. Pior do que o meu seno quadrado agora é uma função polinomial, um x2. E a gente mostrou que é solução, e eu posso expandir aquela minha função inicial nessa base aí. E pior não, melhor, eu posso dizer qual é minha evolução, minha função em função do tempo, basta fazer essa expansão do meu estado inicial, sabendo que o meu termo temporal para cada um desses termos é dado por isso aqui, I ômega-n-t. Razoável, pessoal? Então, esse é o resultado que a gente obteve para esse exemplo particular, para esse exemplo particular. Mas, de uma maneira geral, minha base é isso aqui, tá certo? Então, minha solução completa é desse tipo. E qualquer outra função, ela vai ser. Então, essa é a função completa, e qualquer função eu tenho que calcular os CNs. Então, se minha função é um seno quadrado, ora, a minha base são senos, mas se eu tenho um seno quadrado, basta eu calcular os coeficientes. Está razoável isso? Posso voltar lá para... Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo essa transparência? Não. É melhor parar e começar de novo. Stop. Essa aqui. Pronto. Então, voltei. Então, pessoal,
esse estado inicial não é um estado próprio do meu operador de energia para o poço, mas ele é perfeitamente possível como estado inicial. Então, a resposta é sim. Agora, eu teria que calcular os CNs que vai me permitir descrever essa função na base, naquela base. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não fiz detalhadamente, mas só lembrei que essa função pode ser expandida nos CNs das minhas autofunções. Não botei explicitamente, mas a gente sabe que esses caras aqui é seno de Kx, onde K é Nπ sobre A. Tranquilo? Então, a resposta é sim, eu posso ter esse estado aqui, porque ele obedece às condições do contorno. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Pronto. Isso é uma boa questão, parecida com essa que cai na prova. Agora pode, né, Alisson? Mas é isso. Ou seja, não vou pedir para vocês nada muito diferente do que estou pedindo nas listas e tal. Não posso, certas questões da lista, não posso botar na prova, entre aspas, porque é muito trabalhoso. E pode ter alguma questão mais trabalhosa, mas a ideia não é vocês fazerem muita conta. É esse tipo de questão que é preferido. Nem sempre é fácil de encontrar as questões. Pronto, então vamos. Eu estou com um sol aqui no meu rosto, deixa eu fechar aqui. Vamos fazer mais algumas questões aqui. Veja só. No tempo t igual a zero, eu tenho uma função daquele tipo, né? Do tipo seno quadrado de Kx. Não é, desculpa. Seno quadrado de πx sobre A. Isso aqui é um valor bem definido. Eu tenho essa função. Tem um valor bem definido e tomo cuidado aqui de ter a normalizável. Então, essa função aqui, no tempo t igual a zero, sabendo, deixa eu me exprimir melhor, em t igual a zero, o meu psi de x e t igual a zero é dado por essa função. Cuidado, com o devido cuidado de que esse coeficiente aqui é normalizável. Eu quero que você me descreva quem é o meu psi de x e t. Psi maiúsculo, qual é a minha solução para qualquer tempo. A, B, dá para ver aí, né? O A. Você respondeu agora. O D. D. Qual é a letra? D. D. Alguém tem dúvida que é D? Na explicação da questão anterior, a gente detalhou bastante. Então, a solução é D. Né? Se não tivesse feito a discussão anterior, está feita agora. Não pode ser esses caras aqui, porque isso daqui não faz. O seno quadrado, as três primeiras, seno quadrado não faz parte da base. Tá certo? Essa função qualquer, que não é uma autofunção do meu poço, ela só faz sentido se for expressa na minha base. E eu expresso ela fazendo essa soma com as autofunções. Uso na minha base, e onde os CNs são calculados pela projeção da minha função nessa base. Tranquilo? Realmente continuação da questão anterior. Letra D. Todo mundo acertou. Pronto. Aqui mudou um pouquinho, voltou um passo atrás e questão de
compreensão de autovalores. Eu pego essa função aqui, eu considero essa equação. Uma equação de autovalores, é um problema de álgebra linear. Derivada segunda de f é igual a c, uma constante, f. Então, realmente é uma função do tipo autovalor. Operador, função, número, função. Quantas das seguintes autofunções e autovalores são solução dessa equação? Quantas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, você tem que me dizer entre. A resposta está entre 1 e 4 ou nenhuma, né? Entre 0 e 4. Qual dessas é a resposta? 1, 2, 3 ou 4? Ou 0? Pensa aí um pouquinho. O item B, 2. E 2 votos para B, E 3 votos. Vamos mais, eu quero ver outros votos aí. Vamos errar para poder aprender. Letra B também. B também, 2. Mariana. 2. 3 votos. Acho que a gente já dá para... Então, vamos examinar. Eu não vejo outra solução que examinar uma por uma. Qual a derivada do seno? Cosseno. 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 E qual a derivada do cosseno? Que eu tenho que derivar duas vezes, né? Menos seno. Então, eu derivando duas vezes essa função aqui, eu tenho um coeficiente, o K sai duas vezes, né? A regra da cadeia, mas o sinal aqui é menos. Essa aqui é a solução, aí eu derivo uma vez, sai um menos, sai outro menos. Essa aqui é uma solução? Acho que sim, né? Sim. Com C igual a 1. Eu derivo uma vez da própria função com menos 1, derivo mais uma vez, menos com menos dá 1. Pronto. Isso aqui é a solução com esse alto valor. Então, essa aqui seria uma solução. Esse camaradinho aqui é solução. IKX sai uma vez, IKX sai outra vez, então fica K2, I com I menos 1. Então, menos K2. Me parece que é uma solução. Eu tenho a derivada segunda igual à própria função e o coeficiente menos K2. Esse aqui também. Esse aqui está errado por conta do sinal. E esse aqui, se eu derivo x3, dá o quê? Dá 3x2. Não é do tipo autofunção. A função mudou. É uma transformação, é um operador? Mas transforma uma função em outra. Não é do tipo autovalor. Autovalor, eu volto à mesma função. Tá certo? Então, esse aqui, polinômio, funciona não. Então, esse está fora. O primeiro, por um detalhezinho do sinal aqui. E as duas são duas. Então, letra B aqui. Eu também voto em B. Estamos fechados. Alguma dúvida nessa questãozinha aqui? Não? Assisti. Psi1 e Psi2 tem que ser maiúsculo para ser coerente com a nossa notação. Psi1 maiúsculo de x e t e Psi2 maiúsculo de x e t são duas soluções da equação de Schrödinger. Ok. Psi, uma combinação linear de Psi1 e Psi2, também solução das duas equações, se não depende.
Eu acredito que sim. Se a gente pode escrever, eu acredito que sim, a gente pode escrever uma solução como combinação linear das demais. Uhum. Pronto. Claro que é uma solução. Ninguém está dizendo que isso aqui... Olha, se Psi1 é uma solução, Psi2 é solução, qualquer combinação linear também é solução. Ninguém está dizendo que isso é um estado de energia, ninguém está dizendo que isso é um autoestado de nenhum operador. Isso aqui é uma solução da equação de onda. Ela pode evoluir. Se você tem você tem duas soluções, a combinação, uma equação de onda, qualquer combinação linear é também. A sutileza, então, eu tinha prometido a alguém aí que a gente ia voltar sobre esse assunto, nesse sentido. É uma solução da equação de Schrödinger? É. Agora, é um autoestado de um certo operador, do operador de energia, ou do operador de momento, ou qualquer operador em particular? Não, né? Porque ele não tem, em termos de interferência, bom, a discussão que a gente teve antes. Razoável? Ok, pessoal. Deixa eu ver, eu acho que tem mais... Acho que tem umas questões aqui. Esse aqui a gente não viu ainda, é o poço finito. Esse aqui, eu acho que é o poço... Pronto, essa questão aqui é uma questão geral. Só tem que ter cuidado com a notação. Os autoestados de energia Psi M formam um conjunto ortonormal, significando que Psi Mn, né, o produto interno aqui, dá um delta de Mn. Qual o valor de Psi-M projetado na função, na solução completa? A, B, C, D. Professor, eu não estou conseguindo enxergar quem é M e quem é N. Não está dando para diferenciar. Eu deixo isso, então, para a próxima aula eu posso escrever melhor. Mas o que eu estou dizendo, deixa eu ver se eu consigo traduzir para você aqui, Alisson. O que eu estou dizendo é o seguinte, que esses caras aqui são uma base, tá certo? E ele está ortonormalizado. Então, as funções são ortogonais e estão normalizadas, tudo bonitinho. Se eu pego um desses estados, e faço essa integral, eu projeto a minha solução global aqui, o que é que eu obtenho? Ora, se ele é ortonormalizado, todos os termos vão dar zero, porque são ortogonais, e o único que sobrevive é M igual a N. Tá certo? Então, o único termo que vai sobreviver aqui vai ser quando Cm for igual a Cn, que é a definição do meu Cm. É como eu calculo o meu Cm. Tá certo? Eu volto a essa questão depois, então eu vou parar aqui. Tem outras questões aqui, eu acho que as outras questões têm oscilador harmônico, tem outros assuntos. Eu acho que horas são? Está em cima da hora. Então, está na hora de parar mesmo, mas eu acho que com uma boa revisão, é esse tipo de problema que eu quero que vocês trabalhem. Eu vou ver se a outra lista, já os assuntos, você já tem condições de fazer, ou se é da aula seguinte. Mando para vocês, senão a gente se vê na quinta-feira. Alguma pergunta, professor, algum comentário? Rapidinho, só para tirar uma dúvida. Como eu não participei da primeira semana de aula, eu só queria tirar a dúvida a respeito do peso, né, das atividades, né, professor? Porque tem a lista, tem seminário e tem prova, né?
Como é que Com está quem eu tô distribuído? falando? É Ronaldo que está falando, professor. Ô, Ronaldo, tá bom, porque eu não estava lhe vendo. Ronaldo, veja só, deixa eu lembrar aqui. A lista é 30%, Certo, a prova é 60%, certo, já estamos com 90%, e os seminários é 20%. Eu posso mandar, ou seja, o total é 110. certo. Agora, Entendi. tem uma generosidade aí na história. Agora, lembre-se que você, para passar, ao contrário dos cursos de graduação, você, para passar, você tem que ter no mínimo 6. Certo. E mesmo assim, você tiver 6, você passa na disciplina, mas se você tiver vários 6, tiver só C no seu curso, você é desligado. Entendi. Então, a sua média tem que ficar no mínimo B, uma coisa. Ou seja, dá uma olhada na regulamentação, mas estou chamando a atenção que é mais exigente que o curso de graduação. Então, veja só, eu sempre disse isso no primeiro dia, vou repetir aqui para você. No ano passado, passou todo mundo, tiveram alguns 6, mas teve A, teve B, então quem trabalhou direitinho. E tem essa exigência que a média, se você passar em todas as disciplinas com C, não é suficiente. O regulamento demanda mais do que isso, tá certo? Mas, olha, entendi. Faça as listazinhas direitinho, manda tudinho, faz lá. É fundamental, por isso que eu estou insistindo que vocês façam as listas, porque se você passar com 6, não é interessante. Passar com 6,5 e tal, tem que ir para B. No mínimo, tem que visar B. Tá certo? Entendi. E, tá certo, professor. Evidentemente, vamos trabalhar todo mundo para passar com A. Com certeza. Tranquilo? Ok, tranquilo, pessoal. Professor. Obrigado. Mais alguma pergunta, algum comentário? Professor, com relação a algum pronunciamento da Rural sobre o retorno das atividades em si, não tem nada... Assim, tem não. Eu posso comentar sobre isso, aí não é mais o professor, é o diretor que está falando. Eu fiz uma provocação ontem, enviei. Isso aqui é uma confidência que eu estou tendo com vocês, com a turma. Eu mandei ontem um documento extenso para a reitora, dizendo exatamente que a pós-graduação, usei a pós-graduação aí para dizer que a gente está funcionando, as disciplinas estão funcionando, tem condições de funcionar, mas para a graduação é muito mais complicado, né? Então, mas eu insisti, né, que seria importantíssimo que a reitoria sinalizasse que é para voltar às atividades possíveis. Então, foi nesse sentido que eu argumentei e eu espero que a reitoria, porque, veja só, isso vai demorar aí alguns meses mais, e eu acho que houve impacto, eu mesmo não sabia o que fazer na primeira semana e tal, até eu me organizar. Hoje estou dormindo menos que no período normal, né? O trabalho não acaba. Mas você precisa se reorganizar e a gente precisa voltar. Evidentemente, tem um problema social complexo, a gente tem pesquisas que mostram, a gente está fazendo uma pesquisa na Rural, mas tem pesquisas que mostram que a nível nacional, 16% e tal, em média, não tem acesso à internet. Então, como é que você vai fazer coisas, atividades, quando as pessoas têm uma comunicação mínima e tal, têm dificuldades de comunicação? Então, não é trivial, tem disciplinas que não é tão fácil, mas um dos argumentos que eu usei foi os nossos cursos, a gente está numa área técnica, precisa de... Não é trivial, não é um curso de história, que é muito mais trivial em termos de apresentação, certas áreas é mais fácil. Aqui tem que ter uma certa boa vontade do professor e dos estudantes, porque o quadro, na hora que tiver que fazer uma continha, é mais complicado e tal, mas está desenvolvendo bem. Então, tudo isso eu provoquei e eu espero que tenha alguma reação aí nos próximos dias, mas talvez demore um pouquinho, Alisson, porque
não sei se vocês estão sabendo, foi nomeado o novo reitor, né? Então, foi o professor Marcelo, já foi nomeado, começa a exercer, é o novo reitor a partir de segunda-feira, dia 11. Então, ele naturalmente, ele já é vice-reitor, já conhece a problemática, mas tem toda uma readaptação aí, ele passa a trabalhar, então a gente tem que dar um tempinho antes de voltar a fazer a pressão e cobrar as coisas dele. Mas concordo contigo que vai ter que sair outras universidades já estão sinalizando, já estão começando atividades, e minha sugestão que onde der para começar, evidentemente, fora de questão qualquer aula presencial, né? Eu acho que a prudência... Tranquilo? O CNPq ele falou sobre a questão da prorrogação das bolsas de mestrado, doutorado, se eu não me engano. A FACEP já sinalizou algo em torno desse tipo de solução ou não? Olha, a coordenadora está aqui atrás, eu acho que não tem novidade nenhuma, né? A CAPES prorrogou, né, de 3 meses, mas a FACEP ainda não falou nada. Agora, é uma pergunta que está no ar. A proreitora de pós-graduação diz que ia se informar, aí a gente deve ter uma posição rapidamente sobre isso. Mais uma coisa que Martina está perguntando aos orientadores é como vão os projetos. O meu projeto, do meu estudante, eu tenho um estudante desse programa e nunca me encontrei tanto, nunca fiz tanta reunião com ele. Eu acho que ele gostou muito, nesse aspecto, ele gostou muito, porque eu vivia fugindo dele e agora não tem. A gente tem 2 reuniões semanais e tal, então a quarentena serviu. Ficou só na parte teórica, né? Mas está andando bem. Então, eu acho que ele defende a tempo, tranquilamente e tal. Não é fácil, não é prático para todos os projetos. Tem projetos que é mais complicado. A gente achou um caminho aí de teoria, de simulação, fazer a parte mais teórica, mas... A ideia é não contar muito com isso, porque não é bom para ninguém, né? Então, na medida do possível... Vamos tentar terminar no tempo. Que podem ser adiantadas, depende do orientador, obviamente, particularmente quem entrou agora, né? Essa disciplina é para... A maioria entrou agora, né? Mas quem puder adiantar, então tem reuniões com o orientador, então a pesquisa bibliográfica, fazer simulações, escrever... Partes da dissertação já podem ser escritas, né? Eu insisti bastante sobre isso no workshop de Reza. Então, tudo que você puder escrever, façam isso agora, porque é uma coisa a menos a fazer depois. Depois, quando voltar alguma coisa, não sei o que é, então, aí vai ter que correr para o que realmente não deu para fazer durante a quarentena. Então, tem que ter isso claro. Eu acho que cada um de vocês tem que ou fazer sozinho ou então provocar o orientador para ter um cronograma. Quinta, professor. Obrigado.